Muitos de vocês conhecem o clássico romance de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Levante sua mão se você leu ou viu ao filme. Uma das duas coisas, né? Talvez você se lembre da famosa cena em que Alice chega a uma encruzilhada diante de dois caminhos sem saber para onde ir. Ela fica olhando para um caminho, olha para o outro, olha mais uma vez para o caminho, olha para o outro. Ela fica sem saber que caminho tomar. Enquanto ela pensa sobre qual caminho ela deve seguir, ela se depara com um gato. Quem lembra o nome do gato? Gato risonho. Olha aí, tem alguém aqui que lembra. Gato risonho. E pergunta para ele assim: que caminho eu devo seguir? Ela não sabe para onde ir. E o gato responde: bom, será que você lembra da resposta do gato? Bom, isso depende do lugar para onde você quer ir. Meu amado, se você não sabe para onde você quer ir, pouco importa o caminho que você vai tomar. Concorda comigo? Não sabe para onde vai mesmo, então toma qualquer caminho, né? Acontece que o caminho que a gente toma realmente importa, porque como disse o general Maximus do filme Gladiador, provavelmente mais os homens aqui assistiram, ele fala assim, ó: nossas ações aqui ecoam por toda a eternidade. Agora imagine você, pense comigo aí, imagine você no lugar de um homem sozinho, imagine aí, no lugar de um homem sozinho, perdido numa floresta densa, com um iPhone 15 Pro Max, é um celular massa, né? Concorda comigo? Não sei se, pelo menos o meu salário não dá não, tomara que o de vocês, o seu dê, né? Mas imagine você com um iPhone 15 Pro Max sem conexão, sem busca, sem mapa, somente andando em círculos, tentando encontrar a saída desse lugar que mais parece um labirinto. Adianta estar com um iPhone Pro Max 15 na mão? Sim ou não? Não. Ao passo que ele vai andando, esse homem vai andando, ele vê um monte de trilhas espalhadas pela mata, mas nenhuma parece certa. O homem sabe que precisa de direção, mas ele não tem ferramentas necessárias para se orientar. Da mesma forma, muitas pessoas vivem suas vidas sem saber para onde estão indo, buscando um propósito, mas sem saber qual é. Elas buscam um propósito, mas elas só não sabem que propósito é esse. Se você acredita que nesse congresso Deus já está te ajudando e vai continuar te ajudando a descobrir o seu propósito, diga: eu creio. Amém. Então embarque comigo nessa jornada emocionante que vai capacitar você a dizer a si mesmo, no final, essa é a minha esperança. No final, hoje à noite, você vai poder dizer: eu encontrei o meu propósito, Senhor, muito obrigado. É o que eu creio. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na poderosa carta de Paulo aos Romanos. Alguém me perguntou hoje de manhã qual o texto, eu disse Romanos, e a pessoa disse: puxa vida, Romanos é realmente poderoso, e eu concordo. Lutero chamava Romanos de mini-bíblia. Lutero disse que se pudesse escolher um livro só de toda a Bíblia para ficar com ele para sempre, ele escolheria Romanos. Eu acho que eu tenho que concordar com o Lutero também. Romanos 8 e 28 e a primeira parte do verso 29. A gente vai ler a partir da versão NVI, tá bom? Versão NVI. Se você tiver outra versão, não tem problema. Não tem problema não. Você pode ler a partir da versão que você tiver, vai ser jogada aqui no telão também a versão. Quem achou diz amém? Então redobre a atenção para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A carta de Paulo aos Romanos, gente, é dividida em duas metades. Não sei se você já observou isso. Os primeiros 6 capítulos de Romanos focam na doutrina da salvação pela fé em Jesus, enquanto que os últimos 6 capítulos tratam da aplicação prática dessa salvação na vida diária dos cristãos. Aqui nos versos que a gente leu, no nosso texto, do verso 28 ao 29, primeira parte, Paulo faz uma transição empolgante. Nos versos anteriores, ele termina de falar sobre o papel da intercessão do Espírito Santo no coração dos filhos de Deus. E começa a falar agora sobre o propósito de Deus para nós. Esse também é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. O propósito de Deus para nós. Repita comigo: o propósito de Deus para nós. Certa vez uma irmã da nossa igreja me perguntou assim: pastor, eu não sei, não faz muito tempo isso não.
Mas antes do nosso congresso, ela perguntou assim: pastor, eu não sei qual é o meu propósito de vida, pastor. Qual é o meu propósito, pastor? Eu não sei. Daí eu respondi, meio que a mesma resposta do gato lá de Alice, do País das Maravilhas, o gato risonho. Eu disse assim: depende de qual propósito você estiver falando, foi o que eu disse para ela. No nosso texto, Paulo fala sobre dois propósitos. Um explícito e o outro implícito. Um geral e outro específico. E primeiro a gente vai analisar o propósito geral do cristão. É também o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão, tá bom? O propósito geral do cristão. Repita comigo, propósito geral. Não. Então a gente sabe que existem basicamente dois propósitos para a gente. Um geral e outro específico. Repita comigo, um geral e um específico. A super popular série The Chosen. Quem assiste a série The Chosen? Quem assiste? A melhor série que eu já vi com Jesus de todos os tempos. The Chosen. Que se você não assistiu, assista, depois você me diz se não é a melhor. Essa série apresenta um ator chamado Jonathan Roumie. Ele tem a audaciosa tarefa de interpretar Jesus na série. Imagine que responsabilidade, né? E em uma entrevista para o The New York Times, Roumie, ele confessa o seguinte, ele diz assim, muitas vezes eu não me sinto digno de interpretar Jesus. Eu luto muito com isso, mas eu também reconheço o que Deus fez na minha vida como resultado de interpretar Jesus e como Ele mudou a minha vida. No set da primeira temporada, foi a primeira vez na série em que eu comecei a pregar diretamente da palavra de Deus como Jesus. E eu estava de pé em uma porta, olhando para uma multidão, cerca de 50 figurantes, vestidos como pessoas que vinham ouvir o mestre. Uma ansiedade avassaladora tomou conta de mim. Eu precisei dizer a Dallas Jenkins, o criador da série, ei, cara, podemos parar um minuto? E ele perguntou, por quê? Por que parar? E eu disse, porque eu não me sinto digno de dizer essas palavras agora. Eu não me sinto digno. Ele me puxou de lado e disse assim, o diretor me puxou de lado e disse, olha cara, nenhum de nós é digno de estar fazendo isso. Nenhum de nós é digno, mas Deus escolheu você, eu e todos os outros aqui para contar essa história nesse momento. Então saiba que você está destinado a estar aqui. Você diria a mesma coisa, que você está destinado a estar nesse lugar? Nesse exato minuto, sentado onde você está, para ouvir o que você está ouvindo, você diria isso também? Eu quero aplicar essas palavras à nossa vida, declarando o propósito geral de todo cristão. O seu maior propósito de vida, escute isso com o seu coração. Você está destinado a estar neste planeta para ser moldado à imagem de Jesus, meu irmão. É para isso que você está destinado, por isso que você nasceu. Ou nas palavras do nosso texto, na primeira parte do verso 29, olha, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Meu amado, o eterno propósito de Deus na nossa vida não é nos fazer ricos, não é nos fazer famosos, não é nos fazer saudáveis o tempo todo. E isso responde à pergunta de por que é que algumas pessoas adoecem, caem crentes e morrem. Porque uma das respostas é essa. Ele não destinou a gente para ser rico, nem famoso, nem saudável o tempo todo e nem realizar os nossos maiores sonhos. Nada disso. O eterno propósito de Deus para nós é nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Quem está comigo diz amém. O sentido da vida não é o sucesso medido pelo Inmetro, não é. Não é medido pelos padrões de qualidade desse mundo, como diria o antigo credo sofista, homocentura, homocensura, que traduzido quer dizer o homem é a medida de todas as coisas. E hoje, nessa geração mais humanista do que jamais houve, é o que tem acontecido. O homem é a medida de todas as coisas para um bocado de gente. Não! O grande propósito de Deus não é que o homem atinja o máximo do seu potencial, mas sim que ele atinja a plenitude da estatura de Jesus. É isso. Meu amado, o grande propósito de Deus não é somente levar você para o céu, não, porque isso é bom, isso é importante. É isso que eu quero, é isso que você quer também. Mas não é só esse propósito, é transformar a gente à imagem do Filho dele. O seu destino não é apenas a glória, mas a semelhança ao Rei da Glória. Que tal isso? Certa vez um pintor queria criar uma obra-prima, retratando o rosto mais perfeito e santo que ele pudesse imaginar. Então, buscando inspiração, ele decide encontrar alguém que tivesse as feições do que ele imaginava ser o semblante de Jesus. Dura tarefa, né? Quem teria o semblante do mestre?
mas ele saiu procurando. Depois de uma busca longa, ele encontra um jovem com um semblante puro, sereno, que parecia irradiar a bondade de Jesus. Isso na opinião dele, desse pintor. Daí o pintor faz o retrato e a obra foi aclamada por muita gente. Anos mais tarde, o pintor decide fazer um novo trabalho, só que dessa vez ele quer retratar o rosto mais maléfico, mais amedrontador, mais medonho, mais corrompido que ele pudesse imaginar. Quase que a própria foto do Satanás em pessoa. Então ele vai à prisão e ele pede permissão para pintar um condenado, um homem cuja vida foi marcada por pura maldade em todos os níveis. Para surpresa do pintor, escute isso, quando ele inicia a pintura, ele reconheceu que o prisioneiro era o mesmo jovem que ele havia retratado anos antes como Jesus. Já pensou? Antes um homem cuja vida e semblante irradiavam bondade, mas que agora o pecado, a coletânea de escolhas erradas e o afastamento de Deus tinha distorcido totalmente a imagem dele. Meu amado, quanto mais longe de Jesus, mais diferente dele a gente se torna. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele a gente fica. Quem está comigo diz amém. Esse é o nosso grande e maior propósito. Sermos moldados à imagem do Mestre. Mas como é que eu posso me aproximar mais dele, pastor? Alguém pode me perguntar. Pastor, eu quero me aproximar depois disso aqui, eu fiquei com medo, como é que eu posso me aproximar mais de Jesus? Como é que eu faço isso? Um garoto, Tommy, de 9 anos, tinha acabado de receber um navio montável de brinquedo. Quem é que gostava de montar brinquedos montáveis quando criança? Quem gostava? Algumas pessoas. Pronto, Tommy é um desses garotinhos aqui. Ele tinha acabado de receber um navio montável de brinquedo da tia-avó dele, que morava longe. Quando ele olha para a caixa e a imagem do navio completo, os olhos dele brilham, assim, ele fica ansioso para tirar o navio da caixa, para começar a montar. Quando ele abre a caixa, ele fica desapontado ao descobrir que o navio estava em pequenos pedaços, bem pedacinhos minúsculos e que precisava ser montado à mão. O desânimo dele vai aumentando, né? E quando ele lembra que o pai dele está fora da cidade, está viajando e não pode ajudar ele a montar o brinquedo, a ansiedade só aumenta. Ele sabia que se o pai estivesse ali com ele, ele conseguiria ajudar ele a montar o brinquedo. De repente o menino começa a refletir, ele começa a pensar assim, olha só que pensamento legal ele teve. O que é que o papai faria se ele estivesse aqui? O que é que o papai faria? Daí ele olha ao redor da mesa e os olhos dele se fixam nas instruções da montagem. Ele pensa, papai faria tudo certo, ele seguiria as instruções. Se eu quiser fazer isso direito, eu preciso ser como papai. Com isso o garoto segue as instruções cuidadosamente, constrói um belo modelo do navio. Mais tarde, quando o pai do garoto volta de viagem, vê o trabalho finalizado e ouve o que o garoto tinha feito, ele elogia o filho por lembrar do que ele tinha aprendido. Ele tinha aprendido a fazer a coisa certa. Meu amado, olhando para o exemplo desse garoto, se a gente quiser ser mais parecido com o nosso mestre, cumprir o nosso grande propósito de vida, o que a gente precisa fazer é, com a palavra de Deus no coração, a gente precisa perguntar assim, Jesus, Tu que és o Pai da eternidade, Tu és também o meu Pai. O que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? E deixa eu dizer para você uma coisa. Ele está aqui. Você não pode vê-lo, a menos que alguém me diga, pastor, acabei de ter uma visão com Jesus. Isso é possível, eu creio. Mas provavelmente você não está vendo, mas Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui, meu irmão. E Ele estará com você amanhã, Ele estará com você depois de amanhã, a cada minuto, enquanto fôlego você tiver. E eu tenho certeza que você precisava ser lembrado disso. Alguém aqui precisava ser lembrado disso. Falando em fôlego, a gente ouviu até aqui que o grande propósito da nossa vida, o grande propósito da vida de um cristão é... Fale para a pessoa ao seu lado. Qual é o grande propósito da vida de um cristão? Você já sabe dizer até a essa altura. Qual é o grande propósito da vida de um cristão, meu amado? Ser um imitador de Jesus. O apóstolo Paulo não somente declara essa verdade na segunda parte do verso 29 de Romanos 8, mas também em Efésios 5:1, quando ele diz assim, ó, sede, pois, alguém completa, imitadores de Deus como filhos amados. Se você diz Cristo, acertou também.
A verdade é que se uma pessoa se recusar a cumprir o grande propósito de vida dela, de ser imitadora de Deus, ainda assim, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, o simples ato de respirar clama pela urgência da magnitude desse alvo. Ainda que você não queira, que você não sabe, seja inconsciente do seu propósito, só em respirar. Só o seu ato de respirar clama pela urgência dessa magnitude. Redobre a sua atenção para ouvir isso. É de arrepiar a alma. O nome de Deus em hebraico é representado pelas letras YHWH. Repita comigo. YHWH. Tente pronunciar isso. Só tente. Para a pessoa do seu lado, só tente pronunciar YHWH. Não é as letras não, tente pronunciar o nome, tá? YHWH. Se o pessoal da mídia conseguir jogar no telão só essas letras, ajuda o pessoal a visualizar. YHWH. Tente pronunciar o som disso, o som. Vamos ver se você acerta o som disso. YHWH. Quero ver você acertar. Isso é um desafio até para os teólogos, até para os hermeneutas, até para os exegetas. É um desafio. Quero ver você acertar. Alguém escreveu... Ah, não, só apareceu para mim. Aí embaixo está aparecendo a palavra fim. Eu acho que a mídia queria dizer assim, é o fim, a tentativa, não. Não apareceu para vocês, mas no tela aqui... Que no prompt apareceu o fim. Acho que é só para eles e para mim que aparece isso. Ok. Quem quer tentar? Hã? Iwi? Alguém tentou Iwi? Tem alguma vogal aí, gente? Não? Pois é. Como pronunciar um nome que não tem vogais, pastor? É o mesmo, eu compartilho do seu desespero também. Como pronunciar um nome que não tem vogal? Boa pergunta. Para pronunciar essa palavra corretamente, você não usa a sua língua. Você também não pode fechar os lábios. Então a pronúncia do nome dele, de Deus, é semelhante ao jeito natural. Olha que fantástico, é arrepiante isso. É o jeito natural de uma pessoa respirar. É como você faz quando você inspira e expira. Por que Deus faz esse tipo de coisa, né? Imagine quando você está triste e você respira fundo, o que é que você diz? Não é isso que você faz quando você está triste? Você está clamando pelo nome de Deus. E como eu falei, você pode não querer, você pode não estar consciente, você pode não fazer a menor ideia qual é o seu propósito de vida, mas quando você está triste, o nome que você clama é... Quando seu coração está partido, você não sabe o que dizer, todas as palavras faltam. Já aconteceu comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tantas vezes que eu não consigo lembrar. Você respira fundo quando as palavras te faltam. A única coisa que você consegue fazer é chorar e soluçar, e você está clamando o nome dele, dizendo... Aqui é que vem a parte mais arrepiante de todos. Pense nisso com reverência, que isso pede a reverência devida. Você consegue imaginar que a primeira palavra que você pronunciou na vida, quando você saiu da barriga da sua mãe, foi o nome de Deus, meu irmão? Você saiu da barriga da sua mãe e você disse... A última palavra que você vai pronunciar nesta vida, o último suspiro que você vai dar no seu último segundo da vida, foi o descrito por Elaine, que viu o marido dela fazer isso, não foi, Elaine? E acordou para sempre estar com o Salvador dele. Que ele tinha visto, ele falou para ela que ele viu, ele falou para ela que ele viu algumas horas antes. Chorando, ele disse, Elaine, eu não falei para você que ele estava aqui, eu estava tentando dizer para você, ele está aqui, eu estou vendo, ele é lindo. E no último segundo ele disse,
E você também vai. Eu vou, você também vai. Aliás, nós sempre estamos dizendo, vocês têm noção de que vocês estão dizendo, a cada poucos segundos, vocês estão dizendo isso. Meu amado, o Deus que conheceu e predestinou você, deseja que você seja lapidado à imagem do Filho dele a cada fôlego desde o seu novo nascimento. Quando você confessou Jesus como Senhor até o seu último fôlego, só há 2 tipos de pessoas no mundo. Eu vou dizer, as que pronunciam o nome de Deus a cada segundo e não estão conscientes disso, não se importam, e as que vivem um grande propósito de serem imitadores de Deus. A vida das pessoas que vivem para imitar o Senhor são como aquele louvor arrepiante que você já cantou, eu cantei, a gente gosta de cantar. Tu és meu respirar, quem lembra? Tu és meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Como é que diz o resto? E eu nada sou sem ti. Depois continua dizendo o quê? E eu perdido estou sem ti. Se a gente quiser continuar a cantar, a gente vai ter que pronunciar. Não é assim? Você também faz parte do grupo das pessoas que podem dizer, tu és meu respirar? Na vida e na morte. Você faz parte do grupo de pessoas que conscientemente têm orgulho, reverência de pronunciar o nome, que agora você já sabe como é. Vamos fazer isso no 3, 1, 2, 3. Este, meu amado, é o seu propósito supremo de vida. Quem está comigo diz amém. Vamos ao nosso segundo propósito específico do cristão, nosso segundo e último ponto. Fale comigo aqui, o propósito específico do cristão. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, conta um episódio que ilustra de forma poderosa o propósito específico da vida de um cristão. Ouça como aconteceu o episódio nas próprias palavras de Spurgeon. Ele diz assim, certa vez eu conheci um agricultor que teve suas colheitas destruídas por uma praga. Ele havia trabalhado arduamente, plantando fielmente, mas no final viu toda a sua colheita arruinada. Talvez aqui alguém consiga se identificar. Não, geralmente é um plantador, mas abriu um negócio, faliu. Começou um relacionamento, se acabou. Tentou passar no concurso, não passou. E tantos empreendimentos, um atrás do outro, que faliram e você já está se identificando. Tenho certeza. O pobre homem estava em grande desânimo, sentindo que todo o seu trabalho tinha sido em vão. Quem já teve essa sensação? Que trabalhou em vão. Levanta a mão se você já teve essa sensação. Muita gente. Mas o Senhor, em sua providência, permitiu que isso acontecesse por uma razão. Acompanha o raciocínio. Com o que restou das suas colheitas, ele resolveu experimentar um tipo diferente de plantação, algo que ele nunca teria tentado se tudo tivesse corrido conforme o seu plano original. E para sua surpresa, essa nova plantação prosperou muito, muito mais do que ele jamais teria imaginado. No final, ele ganhou mais do que ele tinha perdido com a praga. Disse ele, agora eu vejo que Deus me guiou através do fracasso para o verdadeiro sucesso. O que eu pensei ser a minha ruína foi, na verdade, o caminho para a minha maior bênção. Quem sabe isso esteja por acontecer para você também. Assim, meu irmão, cada evento em nossa vida, seja grande ou pequeno, bom ou aparentemente mal, mesmo aquilo que parece ser a nossa maior derrota, é a mão de Deus nos guiando para o nosso propósito específico. Quem está comigo, diz amém. No processo de descobrir o nosso propósito específico, muitas vezes é necessário perder para depois ganhar. Quem estava aqui ontem escutou Aurivan Marinho declarando isso. No cristianismo, estranhamente, é quando se perde que se ganha. Então, nesse propósito, muitas vezes é necessário a gente perder primeiro. Se você está perdendo, é por um tempo. Não é uma vida de perdas. A perda na vida do cristão é temporária, porque a gente perde para ganhar. Perder algo menor para alcançar algo maior. Não importa se durante uns tempos as coisas não vão sair do nosso jeito, no final tudo coopera para o nosso bem. Você crê?
É isso que o apóstolo Paulo quer dizer no nosso texto, quando ele declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para a pessoa ao seu lado: tudo o que acontece coopera para o seu bem. Se você ainda não viu, aguarde, você verá. Aleluia! Só quem crê, diga bem forte: eu creio. Aleluia! Pois é, meu irmão, você pode estar perdendo coisas tão importantes, tão caras para você, mas crente só perde para ganhar. Muitas vezes o nosso propósito específico vai esmagar a gente primeiro. Tem gente aqui esmagada. É isso que acontece. Às vezes nosso propósito específico vai esmagar a gente primeiro, até que a gente consiga viver o nosso propósito geral. E você vai lembrar qual é o propósito geral. Assim como a laranja precisa ser esmagada para virar um suco delicioso. Como é que você vai beber o suco de laranja se a laranja não foi esmagada? É necessário. Se o seu propósito é vender, esteja preparado, pois volta e meia o seu produto vai ser criticado e rejeitado, não é assim? Sim. Se o seu propósito específico é restaurar corações, o que é que vai acontecer com o seu coração? Ele vai ser preferido primeiro, porque ele precisa ser treinado. Se o seu propósito específico é liderar pessoas e ajudá-las a recuperar a autoestima delas, a sua imagem, a sua autoestima vai ser detonada primeiro, eu que sei. Se o seu propósito específico é cantar, é provável que a sua voz seja atingida primeiro. Sabe por quê? Porque antes que você alcance o seu propósito geral, Deus forja exatamente você no lugar da sua dor. Diga comigo: Deus te forja exatamente no lugar da sua dor. Agora personalize, diga assim: Deus me forja exatamente no lugar da minha dor. Meu amado, o seu propósito específico vai continuar a fluir quando você souber discernir o papel da dor na sua vida. Muita gente, e eu também estou nesse processo, não é fácil não isso aqui. Não é fácil não, a gente discernir o papel da dor na nossa vida, não é brincadeira não. Como não lembrar de José do Egito agora, o jovem sonhador, não era apelido dele, né? Muita gente apelida ele de o jovem sonhador. Ele foi traído por aqueles que ele mais amava. Os próprios irmãos dele, por causa da inveja que os irmãos tinham de José, por ele ser o filho favorito, os irmãos vendem ele como escravo. Muitos de vocês lembram da história. Então José é arrastado para um país estrangeiro, enfrenta a dor da injustiça e a solidão de uma vida que parecia ter perdido sentido. Mesmo assim, em cada situação, José mantém o coração fiel a Deus. Quando a esposa de Potifar assedia José, numa tentativa de convencer José a dormir com ela, José responde com coragem. Vê se você lembra da resposta. Como eu poderia cometer tamanha maldade contra Deus? Como? Acima de tudo, José amava o Senhor de todo o coração. Depois de anos de humilhação, falsamente acusado, lançado na prisão, José continua a confiar que Deus estava no controle. E no tempo certo, José é levado ao segundo cargo mais poderoso do Egito. E daí que ele percebe o propósito divino por trás de cada lágrima, cada provação. Quando seus irmãos finalmente vão a José em busca de socorro, José olha para eles, não com ódio, mas com a sabedoria que só os anos de sofrimento sob a mão de Deus podem trazer. E ele fala para eles: olha só a resposta de José. Eu nunca canso de ouvir isso aqui. A resposta de José para os irmãos, ele diz: vocês planejaram mal contra mim. Talvez tem gente aqui que está vendo colegas do trabalho, familiares, planejarem um mal contra você. Mas olha que José continua, como ele termina a fala dele, ele disse: vocês planejaram mal contra mim, eu sei, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meu amado, a trajetória de José prova que Deus trabalha para o bem mais. Deus trabalha para o bem mais, vou repetir, Deus trabalha para o bem mais, tem um porém? Tem. Redobre a atenção para escutar isso. O apóstolo Paulo não disse que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas. Ele não diz isso. É isso que ele diz aí? Não. Deus está trabalhando para o bem de todo mundo, tá? Não. Deus não trabalha para o bem de todas as pessoas. Ele diz apenas para o bem daqueles que o amam. A pergunta que não quer calar é: você ama o Senhor? Segunda pergunta: ama de todo o coração?
No fim, José descobriu que mesmo quando tudo parecia perdido, o propósito específico de vida dele estava escondido através das adversidades. A dor moldou José, o sofrimento preparou José e o amor de José a Deus levou ele ao propósito específico dele, seu instrumento de salvação de muitos. Quando você ama o Senhor, Ele faz com que até o mal se curve diante do propósito específico dele para a sua vida, meu irmão. A pergunta que não quer calar é, mais uma vez, é que eu vou fazer: você ama o Senhor? Ou você finge que ama? Ou você vive no auto-engano, se auto-sabotando, enganando as pessoas? Você pode enganar todo mundo, mas é difícil enganar a si mesmo. Mas mesmo quando você consegue enganar a si mesmo, você não consegue enganar a Deus. No verso 28 do nosso texto, o apóstolo Paulo usa um recurso que a hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, chama de paralelismo complementar. O que é isso, pastor? Vou dizer. Isso porque o verso é composto de duas declarações que se completam. Duas declarações distintas que se completam, formando um pensamento só, um pensamento completo. Na primeira parte, Paulo, ele declara assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem de quem? De todo mundo, né? Não. Para o bem daqueles que o amam. E a segunda declaração de Paulo completa a primeira, dos que foram quê? Chamados de acordo com o seu propósito. Não são os autoescalados, não são os iludidos, não são os que se auto-sabotam, se enganam, tentam enganar as pessoas. Não, eles são chamados, foram chamados de acordo com o propósito dele. Ao unir essas duas declarações, o que Paulo está ensinando, em outras palavras, é que Deus trabalha para o bem das pessoas que amam a Ele, e Ele tem um propósito tanto geral quanto específico para essas pessoas. Agora, isso não significa que tudo que acontece em nossas vidas é bom por si só. Tudo que acontece é bom por si só. Não, não é isso. Mas que Deus, de acordo com a sua soberana vontade, Ele faz com que cada situação, cada detalhe coopere para o nosso bem. Um detalhe que a gente não pode deixar passar desapercebido aqui é que a palavra grega, traduzida como bem aqui na segunda parte do verso 28, é agathon. Essa palavra é mais do que simplesmente bem-estar. Não é só bem-estar, é mais do que isso. É algo que é útil, que é vantajoso, ou melhor dizendo, bem no sentido moral e espiritual. Repita comigo: bem no sentido moral e espiritual. Não é bem-estar, tá? E parte desse bem consiste em Deus nos apontar o nosso propósito de vida, de modo que cooperar para o nosso bem não é a finalidade principal do propósito de Deus para nós. Não é, pastor, não é. A ordem é inversa. Todo o bem real que a gente prova nesta vida é uma ferramenta que nos leva a descobrir qual é o propósito geral e específico de Deus para nós. Se você está entendendo, diga amém. Que bom. É muito provável que a essa altura da vida alguém já tenha falado para você: Deus tem um plano na sua vida. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Talvez todo mundo, ou quem sabe você já tenha dito: Deus tem um plano na sua vida. Nesta noite eu quero falar para você essa frase de um jeito um pouco diferente. Eu quero dizer para você nesta noite essa frase dessa forma aqui: ó, Deus tem um plano único, tem um plano intransferível, inadiável e específico para a sua vida, que aponta para um propósito maior: moldar você à imagem de Jesus. E se você é um filho eleito, escolhido, predestinado, como a gente leu aqui, Ele vai fazer de tudo para Ele conseguir moldar você à imagem do Filho dele, porque a reputação dele está em jogo e nosso Deus é sempre vencedor. Ele vai usar todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas alegres, dolorosas, simples, complexas. Se a gente pudesse pular as dolorosas, a gente pularia, né? Mas não é bom para o resultado final a gente pular, não, porque Deus sabe o que faz, Ele sempre faz, Ele sabe melhor do que nós. Sabe mais e sabe melhor. Então, sejam elas alegres, dolorosas, simples, complexas, glamorosas, sem graça, úteis, aparentemente irrelevantes, Ele vai usar para levar ele a esse propósito. Alguns de vocês já conhecem esse testemunho, mas é um testemunho que vale a pena ouvir de novo, até porque alguns são visitantes e não ouviram nenhuma vez esse testemunho, então eu quero contar novamente. João, meu filho, começou há alguns dias a estudar sueco, mas pouco tempo depois, ele é como que acometido por uma espécie de surto de senso de relevância. E ele me diz assim: pai, eu vou desistir de estudar sueco, para que vai me servir esse negócio? Eu não vou viajar para a Suécia, eu não conheço nenhum sueco, eu só estou perdendo tempo, pai.
Daí eu pergunto para ele, nessas horas, enquanto João está falando, parte do meu cérebro eu tenho que dividir para pedir estratégia ao Senhor, né? Eu fico orando, Deus me ajuda aí, Deus me ajuda, no que é que eu vou falar para João? Porque João às vezes tem uns dilemas, assim, umas perguntas muito complexas, assim, até teologicamente falando também, filosoficamente falando, etc. E aí eu respondi assim para João, João, você conhece algum versículo da Bíblia que diz assim, não estudarás sueco? Aí João coçou a cabeça, assim, tentou lembrar. Acho que não. Ele responde, não, pai, não. E aí eu falo, com isso eu quero dizer para você que qualquer coisa, isso vale para você também, redobre sua atenção para escutar isso, qualquer coisa que você fizer nesta vida, ainda que seja só por diversão, meu irmão, que às vezes a gente se diverte e se culpa, né? Poxa, eu me diverti, podia estar trabalhando, podia... Não, ainda que seja só por diversão, mas não ferem os princípios, eu disse isso para João, não ferem os princípios da palavra de Deus, pode fazer, sem nem querer saber no que vai dar. Porque, na verdade, você nem pode. Quem é que a única pessoa capaz de dizer o resultado de tudo, das coisas, o amanhã, é Deus, a outra parte é com Ele. Então, aí eu disse, João, vai que você é chamado a evangelizar um sueco. Já pensou, João? Vai que, né, Deus coloca um sueco para tu evangelizar, já pensou nisso? Daí João continua com as aulas de sueco, até que um dia, evangelizando na rua, como ele faz semanalmente, ele encontra um homem sueco. Uma família, né, Chico? Família sueca. João se apresenta ao homem e à família sueca, ele puxa a conversa com eles por alguns minutos. No fim da conversa, João declara para aquela família em sueco. Vocês que viram o testemunho sabem, né? Eu não saberia declarar isso em sueco, então eu vou declarar em português, tá? Ele disse assim, olha, para a família, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glorificado seja o Senhor. João evangelizou uma família sueca. Você é capaz de dizer o que é que Deus vai fazer com as coisas que Ele tem colocado nas suas mãos? Meu irmão, às vezes é fazendo alguma coisa que você pensa que não vai servir para nada. Nada, nada! Que Deus revela ou confirma. É aí que Deus revela e confirma a você o seu propósito específico de vida, como Ele fez com João. Se o que você faz não fere a palavra de Deus, siga em frente. Bote para quebrar, meu irmão, porque isso pode te ajudar a revelar e confirmar o seu propósito específico. Estudar sueco, que João pensou por um momento que não poderia ser, que poderia ser só perda de tempo, serviu para confirmar, olha só que coisa, gente, serviu para confirmar o propósito dele específico como evangelista que aponta para um propósito maior. Qual é? Ser parecido com Jesus. E Jesus, adivinha o quê? Era um evangelista. Sim ou não? Diga comigo, tudo coopera para o meu bem, até as coisas que parecem perda de tempo. Se você acompanha o raciocínio, você já percebeu a essa altura que só tem um jeito de você perder tempo. É dizendo de um jeito popular, o que não presta. Você só perde tempo quando você está fazendo o que não presta. Fazendo alguma coisa contrária à palavra de Deus. Mas se você estiver fazendo alguma coisa que não contraria a palavra de Deus, você nunca está perdendo tempo, nem assistindo Netflix. É mesmo, pastor? Sim. Ok? Quem está entendendo diz amém. Agora pense comigo, o nosso propósito específico não tem nada, não tem que ser o mesmo a vida inteira, não confunda. Não tem que ser a mesma coisa a vida inteira. A palavra tudo, veja de novo a palavra tudo no verso 28. A palavra tudo, se você quiser, você circula, você está com o marcador aí, você sublinha, você circula, tem gente que gosta de riscar, aí a Bíblia, fazer anotações, principalmente se você está com a Bíblia de anotações, veja a palavra tudo no verso 28, sugere um pacote de acontecimentos, como pequenas peças no grande quebra-cabeça da vida. Isso significa que, se hoje você trabalha como engenheiro, não quer dizer que ser engenheiro é o seu propósito específico para a vida inteira. Não quer dizer. Aqui cabe uma pergunta para estimular o nosso raciocínio. Jesus nasceu para ser um carpinteiro. Sim? Jesus nasceu para ser um carpinteiro? Pergunta a pessoa aí ao seu lado. Jesus nasceu para ser um carpinteiro. Ele só está me corrigindo aqui que a palavra todas, não tudo. É. Todas as coisas, ou tudo, né? Na noção de tudo. E aí, Jesus nasceu para ser um carpinteiro, sim ou não? Muitos disseram não, né? E a resposta correta foi o que eu vi aqui na frente. Também. Também. A resposta é também. E
Não é não. Porque ele foi um carpinteiro, sim ou não? Sim. Então ele nasceu para ser um carpinteiro também. Senão ele teria perdido tempo, não teria cumprido o propósito dele. Então parte do propósito específico de Jesus foi ser um carpinteiro. Diga-se de passagem, por 3 meses, não foi isso? Me corrija aí, quanto tempo? 30 longos anos. 30 anos. Por 30 longos anos, esse foi um dos propósitos específicos de Jesus. Só que entre os propósitos específicos da vida de Jesus, ser um carpinteiro não era o propósito específico último e sobrenatural. E aqui é que a coisa esquenta um pouco, ganha um clímax. Por mais incrível que possa parecer, Jesus passou 30 anos fazendo isso. Ele sabia que construir cadeiras, construir mesas, construir armários, construir camas, não era o propósito específico, último e sobrenatural que ele nasceu para realizar. Paulo diz a Timóteo que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, entre os quais estão inclusos eu e você. Você e eu não estávamos no jardim do Éden, não é isso? A gente não estava no jardim do Éden, mas a gente herdou a culpa, sim ou não, gente? Herdamos a culpa. Eu e você também não estávamos na cruz do Calvário, mas a gente herdou a salvação. Mesmo não estando lá, por isso eu quero dar a você uma boa notícia nessa noite. Se você está perdido e sem propósito de vida, Jesus é o caminho. Se você acha que a sua vida parece mais com uma mentira, Jesus é a verdade. E se o salário do seu pecado e o meu é a morte, Jesus continua sendo a vida. Aleluia! Para sempre seja louvado o nome do nosso glorioso Redentor. Mas redobre a atenção para ouvir isso. Jesus sabia que a carpintaria era parte da preparação do chamado sobrenatural dele. Fale para a pessoa ao seu lado. O seu propósito específico está acontecendo. É parte da preparação para algo maior, sobrenatural. E último, aleluia. Por que, pastor? Você pode perguntar. Porque Deus pode preparar você dentro das responsabilidades, olha só, escute isso, do seu dia a dia, para um propósito específico, sobrenatural. Quem está entendendo diz amém. O problema é que muitas pessoas pensam que precisam estar exercendo uma tarefa sobrenatural para ficar preparados espiritualmente. Eu só fico preparado espiritualmente se a minha tarefa for sobrenatural. Isso é um baita do engano, gente. A verdade é que Deus geralmente prepara você espiritualmente enquanto você está fazendo as coisas mais normais do seu dia. Que tal isso? Normalmente, ele não usa o sobrenatural, o espetacular, o milagre, os sinais extraordinários. Ele usa a sua rotina de obediência diária para preparar você para ver o seu sobrenatural espiritual. E às vezes a sua rotina é bem entediante, não é não? Ou somente eu que tenho uma rotina entediante às vezes. Vocês não têm não, nunca? Diga para a pessoa ao seu lado assim, tudo coopera para o seu bem, até a sua rotina. Agora diga até a sua rotina às vezes entediante. E se você disser assim para a pessoa, você não, mas a minha é sempre espetacular. Morro daqui para ver se sai chocolate. Como pastor, a conclusão a que eu cheguei, aconselhando e observando o comportamento de muitas pessoas aqui, infelizmente, muitas pessoas se sentem infelizes e vivem uma vida vazia, não porque não encontraram o seu propósito, às vezes não é isso. Não é o caso deles não encontrarem o propósito específico de vida, não. Mas porque eles buscam a felicidade no seu propósito específico. Lembra que a Aurivan falou um pouco sobre isso ontem? Eles buscam a felicidade neste propósito específico. Isso é uma armadilha muito perigosa, meu irmão. Você pode procurar sua felicidade num propósito maior, no específico não. Ernest Becker, no livro A Negação da Morte, um livraço, defende a tese de que muitas pessoas buscam o propósito da vida num relacionamento romântico. Ele diz assim, literal a fala dele é que ele diz, queremos nos livrar de nossos defeitos, de nossa sensação de vazio, queremos ser justificados, saber que a nossa criação não foi em vão. É desnecessário dizer que parceiros humanos não podem realizar isso. Ele continua falando só que os relacionamentos só duram enquanto a gente imagina que eles atendem às nossas necessidades. Senão, assina aqui o divórcio.
Ele continua falando, o mesmo vale para o trabalho, um apartamento, um sonho. O maior perigo em confundir os nossos pequenos propósitos de vida com o nosso maior propósito de vida é a gente fatalmente acabar tornando os nossos pequenos propósitos em deuses. Deuses. Meu amado, o seu propósito específico não existe para fazer você feliz, não. Eu sinto dizer a você e a mim mesmo. Não existem para fazer eu ou você felizes. Felicidade é usar os seus propósitos específicos para cumprir o seu propósito maior, que é ser parecido com Jesus. E assim poder dizer, como o apóstolo Paulo, que sonho poder dizer isso. Imagina você poder dizer a mesma coisa que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo. Já pensou? Dizer isso com propriedade. Dizer isso sem auto-engano nenhum, sem autossabotagem. Com orgulho santo em Deus, para a glória dele. Você poder dizer de verdade, para mim, o viver é Cristo. Agora uma verdade é essencial. Uma verdade essencial que você precisa entender é que a fonte de onde você busca aprender sobre esse propósito de vida faz toda a diferença. Diga comigo, a fonte faz toda a diferença. Se a sua fonte de informações sobre o propósito de vida é a palavra de Deus, então tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. A prova disso é a ordem de Deus a Josué, em Josué 1:8. Muitos de vocês lembram, ele diz assim, ó, não deixe, Deus dizendo para Josué, isso é uma ordem, tá? Não é uma sugestão. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para você cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas se a sua cartilha sobre propósito de vida for Hollywood, o fashion world, a cultura pop, as mídias sociais, a Disney, é provável que você esteja próximo a se transformar, como diria Raul Seixas, numa metamorfose ambulante. Por exemplo, embora o filme O Rei Leão da Disney... Quem assistiu o Rei Leão? Eu assisti também. Quem assistiu? Vocês acharam que eu falei e não assisti? Pronto, assisti também. Por exemplo... Embora o filme O Rei Leão da Disney seja muito emocionante, é mesmo, muito emocionante. Quem concorda comigo, não é muito emocionante? Se você tentar extrair o propósito da vida com base nesse filme, as conclusões que você vai tirar é que, primeiro, a música O Círculo da Vida de Elton John, que você escutou muito na sua juventude, não precisa admitir não, só... Elton John nega a existência de Deus. Essa música nega a existência de Deus como Criador e considera a criação, com toda a sua beleza, um círculo autossustentável, sem a necessidade nenhuma do Senhor. Segundo, a gente só precisa fazer nossa parte na vida. Isso é outra coisa, outra lição que é ensinada ali no Rei Leão. A gente só precisa fazer a nossa parte na vida. Ora, se você é Simba, quem lembra quem é o Simba? Se você é Simba, o futuro Rei Leão, você tem um destino incrível. Mas se essa não é a sua sina, seu Simba, então você está frito. Quem assistiu o filme sabe onde eu quero chegar. Não existe esperança para você de encontrar um significado maior, um propósito de vida maior, não. Por quê? Porque se você é um dos milhares de porcos espinhos lá, se você é um dos camundongos da floresta, ou os outros animais, então seu destino é ser esmagado por elefante, não é assim? Esmagado por elefantes ou morrer de fome numa seca. Que destino, hein? O ponto e o interessante é que a Disney não enfatiza o fatalismo inerente nessa cosmovisão, porque há um fatalismo aqui inerente. E a Disney não foca nisso. O desenho mostra somente o lado positivo. Pois quem de nós não quer se identificar com o Rei Simba, gente? Fala sério, quem não quer? Você se identifica com o camundongo, não, sendo esmagado pelo elefante? Duvido. Duvido quando você assiste. O grande alvo da Disney não é identificar ninguém com camundongo, é identificar você com Simba. Por favor, não me entenda errado. Eu não estou dizendo aqui que é pecado assistir a desenhos da Disney. Eu não vou a esse extremo. Tem pastor que vai e quer deletar a Disney da existência do mundo. Aconselho que as crianças não assistam nada da Disney. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que é pecado assistir a desenhos da Disney, ou a filmes de Hollywood, ou a escutar música secular. Não é nada disso. É difícil sustentar a decisão de não escutar nada secular. Porque se você cantar parabéns para você, isso é gospel? Não é. Se você cantar o hino nacional, é gospel? Então,
É quase que uma hipocrisia dizer, eu só canto músicas gospel. Você não canta parabéns para você e já cantou hino nacional? É difícil, então, viver nessa, sabe? Então, eu não quero dizer que é pecado assistir os filmes da Hollywood, escutar de música secular. A pergunta é, qual é o seu manual da verdade sobre o seu propósito de vida? É aí onde eu quero chegar. Qual é o seu manual? A palavra de Deus, meu irmão, é o mapa infalível, o guia perfeito para a sua alma. Quem está comigo diz amém. Aqueles que desprezam a palavra de Deus são como marinheiros que navegam em alto mar, sem uma bússola, sem um mapa náutico, condenados a vagar em círculos o tempo todo. Mas aqueles que confiam na palavra de Deus têm uma âncora firme para as suas vidas, uma luz que nunca falha. A palavra de Deus é como um mapa mais precioso, mostra para você e para mim o caminho para o porto celestial, que conduz através de todas as tempestades da vida. Meu irmão, como é maravilhoso abrir o livro de Deus e encontrar nas páginas dele instruções para cada passo do caminho. Mais uma vez, usando o exemplo de Elaine, ela disse que até os últimos minutos, até os últimos segundos, enquanto ela estava olhando para Ricardo ali, até o último fôlego sair, ela estava de olho na palavra de Deus o tempo todo. Não era isso, Elaine? Ela disse que teve um momento, aliás, teve um momento, não, ela sempre soube, Ricardo era de Jesus. Mas os momentos mais cruciais em que Ricardo estava já expirando, ela se ateu à palavra. Ela deixou de olhar para ele e se ateu à palavra. E ela disse que foi isso que sustentou ela até o fim. Ela lia os salmos, ela declarava os salmos. E quando Ricardo finalmente soltou o último fôlego, ela ainda estava com os olhos na palavra de Deus. Ela é a prova viva que nos momentos mais difíceis, mesmo diante da morte, se a gente mantém os olhos aqui, a gente segue de pé. Não é assim, Elaine? A gente segue de pé. A gente segue de pé. Se você abrir a palavra de Deus com sede de encontrar o seu propósito, você vai descobrir que você não é um acidente, meu irmão. O seu nascimento não foi um erro, um desastre, a sua vida não é uma causalidade da natureza. Seus pais podem não ter planejado você. Talvez alguns aqui saibam que os pais não planejaram. Talvez seus pais disseram para você, tentaram lhe abortar, não lhe planejaram. Não importa, Deus planejou o seu nascimento e o seu destino. Ele estava por trás de cada pequeno detalhe. Em Salmo 138, 8, o salmista declara assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para mim. Amém. Eu quero fechar nossa mensagem com a fala do discípulo Mateus em um dos episódios do seriado The Chosen, para você ficar com gostinho e já correr para casa para assistir, se você nunca assistiu. Olha só, vou fechar aqui a nossa mensagem com uma fala do discípulo Mateus. Essa fala de Mateus é o fruto da imaginação do produtor da série, tá? Não está na Bíblia não, mas representa um princípio bíblico. Apesar de não estar na Bíblia, representa um princípio bíblico, que serve como uma aplicação poderosa para a minha vida e para a sua. Na cena, o centurião Gaius pergunta a Mateus, o que é que você vai fazer? Talvez você escutou essa pergunta hoje, essa semana, esse mês. O que é que você vai fazer a respeito disso que você está pensando? O que é que você vai fazer? E eu quero propor esse desafio. Nesse momento, pense nisso. Quando alguém perguntou para você, vai fazer o que sobre isso? Ou você mesmo está se perguntando, eu vou fazer o que sobre isso? Olha a resposta que Mateus deu. Ele disse, eu tenho uma coisa para fazer hoje. Seguir o Mestre. E as outras coisas vão cuidar de si mesmas. Eu aposto que você lembrou agora de um versículo. Alguns lembraram desse versículo. Faça o que você tem que fazer hoje. O amanhã cuidará de si mesmo. Você quer descobrir o seu propósito de vida, meu amado? Então siga os passos do Mestre. As outras coisas vão cuidar de si mesmas.